Vamos lá, pessoal, muito boa noite, vamos começar. Chegou finalmente a segunda-feira, eu estava ansioso para esse dia chegar, né? O dia que posterior ao dia do professor, e a gente vai falar sobre educação, tá? Educação. Eu quero parabenizar a todos os professores que ainda estão dedicando a sua vida pelo aluno, pelo ensino, e para os que ainda já dedicaram a sua vida e hoje não dedicam mais, estão aposentados. Eu quero deixar o meu grande abraço para vocês. Tudo bem, Maria? Boa noite! Boa noite, Fábio. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Sim, o prazer é todo meu, tá? Quero te agradecer por você ter aceitado a participar com a gente hoje dessa live, uma live tão especial que é a live do Dia dos Professores, né? Eu queria te homenagear, te parabenizar por esse dia tão especial na sua vida, tá? E aos outros professores também. Meus parabéns, tá bom? Por você dedicar a sua vida pelo ensino. Muito obrigada, Fábio. Legal. A Maria, ela é professora, Maria Moraes. Eu vou ler aqui o currículo dela, que é extenso, graças a Deus, né, Maria? Tem que estudar, né? Isso aí, ó. Maria é graduada em Pedagogia pela UFRJ, pós-graduada, Me perdi. Pós-graduada em Psicopedagogia pela FERP, com MBA pelo IBMEC em Gestão, mestrado e doutorado em Educação pelo Proped da UERJ. Tô certo, Maria? É isso? Isso, é isso. Esqueci de alguma coisa? Não. É isso, Maria. Eu queria te perguntar, Maria, primeiro, eu te agradecer mais uma vez por estar participando, tá bom? Deus abençoe a sua vida cada vez mais, tá bom? Amém. E eu queria começar te perguntando quais são os pontos positivos e negativos da educação. Eu tô gritando muito? Tá muito alto aí o barulho? Não, ou tá bom o áudio? Tá ótimo, mas se você quiser falar um pouco mais baixo é possível também. Tá muito bom o som. Tá bom. Fábio, primeiro eu queria novamente agradecer o convite. É um prazer estar aqui com todos nessa live para falar um pouquinho das minhas vivências, né, do meu cotidiano. E eu falo de um lugar, né, da escola pública, da universidade pública, que são os lugares dos quais eu trabalho. E assim, para começar, né, com essa pergunta dos pontos positivos e negativos, né, eles são um pouco contraditórios, né? Sim. Porque estar com os alunos é maravilhoso, essa relação cotidiana, a troca, o amor. Eu costumo dizer, né, que não tem preço olhar para eles e ver os olhinhos brilhantes, né? A cada descoberta, a cada aprendizado, a cada brincadeira, né? Então é muito gostoso mesmo. Sim. Eu acho que saber que você está contribuindo para o amor pelos estudos, né? É o que eu sempre falo. Eu quero que a escola seja um lugar feliz, que a universidade seja um lugar de felicidade, para que esse estudante permaneça estudando pelo resto da sua vida. Porque essa é a minha mensagem cotidiana. Tem que estudar para sempre. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada, né? Sim. Então eu acho que saber que você está contribuindo para gerar esse aprendizado é muito gratificante. Então, acho que esse é o ponto alto da profissão. Agora, é claro, o negativo, né? Todos sabem, todos comentam, que é o desrespeito mesmo cotidiano, que são os baixos salários, as condições de trabalho são difíceis, né? A gente está no Rio de Janeiro, um calor tórrido, e a grande maioria das salas não são climatizadas. Então, isso é cansativo para os professores, para os estudantes. A gente não tem material, muitas vezes, falta papel, falta canetas, falta uma série de materiais cotidianos que a gente poderia ter e básicos, né? E não tem realmente, principalmente quando vai chegando o final do ano. E o que mais me deixa triste é a questão da ausência dos professores, né? Então, falta um professor de educação física, falta um professor em sala de aula, e isso acaba gerando sobrecarga na escola como um todo,
né? Porque Sim. aí é uma direção que tem que ir para a sala de aula, mas aí a direção fica comprometida, é uma coordenação que tem que estar em sala de aula, é a gente que deveria estar no horário de planejamento, mas está cobrindo outro professor. Então, assim, esses são os pontos negativos que a gente enfrenta todos os dias, né? Quando você decidiu ser professora? Qual foi o momento assim que startou na sua mente, vou ser professora? Ah, isso é legal de contar, assim, é bem peculiar, né? Eu havia feito o curso de Crisma na minha paróquia e a freira, né, que me ensinou, me convidou para dar aula de catequese. A minha é uma amiga que está na live, a Beth Lula. Legal. E nós fomos, Sim. sabe? E a gente adorava estar ali e curtir aquele ambiente, né? Ela seguiu para comunicação e eu segui para pedagogia. Sim. E naquela época eu já era um pouco revolucionária, né? Eu pensava, gente, como ensinar um conceito tão abstrato como fé, né? Como Deus, né? Nossa Senhora. E a gente tinha uma sala, a gente tinha livros, e eu não usava nada daquilo. Sim. Eu empurrava as cadeiras da capela, ia para a capela, me deitava no chão com as crianças e a gente desenhava, conversava sobre, falava sobre o que era Deus, o que era esse conceito. E foi muito legal esse período, né? Legal. E ainda hoje eu encontro vários ex-alunos, né, dessa época, estudantes da catequese, frequentando. Então eu acho que deu certo essa minha estratégia. Quantos anos de sala de aula, Maria? Ah, eu tenho mais de 30, né, dando aula já. Tenho Mais de muitos anos. 30. É. Com a sua experiência de mais de 30 anos dentro de uma sala de aula, hoje você escolheria novamente pela profissão de professora? Sim, eu me realizo nessa profissão, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão na docência é porque realmente gostam muito daquilo. Amam fazer, amam estar com os estudantes, amam fazer novas descobertas e saber que estamos, né, contribuindo para essa emancipação social, para essa busca do aprendizado significativo. Enfim, eu não tenho dúvidas, não. Eu seguiria na Sim. mesma profissão. Legal. A sala de aula, Maria, é um lugar de muita conexão, né? Mas tem muitos alunos que não se conectam, que estão ali perdidos, né? Ou às vezes não consegue pegar matéria, ou às vezes está ali só para fazer bagunça, ou outra forma de não se conectar. Qual é a medida que você conseguiu criar, né, para conectar esses alunos que estão voando na sala de aula? Então, eu vou falar um pouco da minha prática, né? Daquilo que eu acredito enquanto professora. O mundo mudou, Fábio. Hoje a gente tem um mundo conectado em rede. A informação está na palma da mão no celular. Agora, o que você vai fazer com essa informação, como você vai trabalhar isso, é que a gente tem que trabalhar em sala de aula, né? Sim. São crianças com novas habilidades diferentes, né? Com muito mais informação, com muito mais acesso. E essas crianças, elas trabalham muito bem quando elas são desafiadas, né, a buscar o seu conhecimento. Então, eu trabalho muito dessa forma, partindo do princípio daquilo que elas sabem. Então, a gente conversa muito, tem muita roda de conversa. Eu acredito nisso, né? Os estudos com os cotidianos já comprovaram por inúmeras pesquisas a importância da conversa. Depois a gente passa para a pesquisa. Eles vão buscar esse conhecimento, quais são as dúvidas, quais são os questionamentos. E, por fim, a gente socializa esses achados de pesquisa e de que forma isso pode contribuir para a vida deles, para a sociedade, qual sentido isso tem na vida de cada um. Então, é uma mudança de cultura. Sem dúvida, é uma mudança de cultura. E eu já pratico isso há alguns anos na UERJ, desde 2010, com os alunos da graduação. Hoje eu tive a grande
Na verdade, eu nem acredito que é sorte, eu acho que é frequência. Eu acho que a gente vibra nas frequências e a gente vai atraindo esse tipo de trabalho, daquilo que a gente acredita. Hoje eu trabalho num GET, que é um ginásio educacional tecnológico, na gestão do subprefeito Renan Ferreirinha, que é o prefeito, o nosso secretário de educação. E ele traz esse conceito, né, de trabalhar de forma interdisciplinar, com as crianças colocando a mão na massa para a rede. A minha escola é uma dessas e a gente tem feito coisas bem bacanas e as crianças ficam muito interessadas e ávidas por esse conhecimento que é interligado, é conectado, é interdisciplinar. Então, quando eu penso, né, que eu vou falar sobre diáspora africana com as crianças, embora minhas crianças tenham 6, 7 anos que eu estou com alfabetização, Sim. Eu envolvo a professora do colaboratório, a Andressa, eu envolvo a professora de teatro, a Patrícia, eu envolvo a professora da sala de literatura, que é a Diva, eu envolvo a professora de inglês, que é a Mônica, e ali a gente trabalha esse conteúdo curricular de uma forma leve, de uma forma onde eles produzem, né, o conhecimento. A gente trabalha com as crianças colocando a mão na massa mesmo. Então, Sim. A gente recortou os mapas do planisfério, a gente pintou juntos, a gente confeccionou caravelas, a gente confeccionou a parte toda do que era essa cultura africana, de como esse povo foi escravizado, qual foi o sofrimento ao atravessar esse oceano Atlântico, de que forma eles chegaram. Então, hoje, eles são capazes de recontar essa história porque eles tiveram uma vivência em sala de aula. Sim. E aí, realmente, é difícil eles não se interessarem quando eles são protagonistas do seu próprio conhecimento, sabe? Legal. Então, é nesse caminho que a gente trabalha. Sim. Pelo que eu entendi, é multidisciplinar, né? Assim que fala? É isso? É multidisciplinar, interdisciplinar, né? É um conhecimento globalizado, a gente trabalhar com todas as mãos, com todas as disciplinas que estão dentro da grade curricular. É bem legal. Sim. Dá trabalho, Uhum. mas quando você está envolvida nele, aquilo se torna muito mais prazeroso. Você tem uma professora ou um professor que ficou marcado na sua vida? Tenho, sim. Sim, por incrível que possa parecer, né? Esses meus professores da infância, da segunda série, por exemplo, e da primeira, são meus amigos no Instagram, sabe? É muito legal. Legal. Assim, tia Lourdes, tia Jurema, enfim, professores do ensino médio, professores da universidade, que eu ainda mantenho contatos e que acho que o maior valor que eles transmitiram para mim foi realmente o amor pela profissão, pelas pessoas, pelas crianças, pelos adultos, né? Pelo ato de ensinar, de aprender e ensinar, na verdade, né? Porque a Sim. gente não ensina, a gente aprende e ensina, aprende de uma forma bem via de mão dupla, né? É o tempo todo essa troca. Sim, legal. Eu vou falar da minha professora. Não foi uma só, foram diversas, né? Sempre tem bastante, né? Mas a que eu mais me recordo é da tia Denise, da segunda série, lá eu era pequenininho, segunda série. Depois tia Célia na terceira série, também marcou bastante. E depois a professora Georgette na sexta série. E aí na faculdade tiveram diversos, inclusive o professor Fábio Mário Iório, que também é da UERJ também, que se tornou um grande amigo meu, de gente boa demais, humano, pensa no outro, né? Se todos nós tivéssemos um pouquinho, né, do coração de um professor, acho que o nosso mundo seria bem melhor, né, Maria? Sim, com certeza. E é isso, né? É o que eu falei no início. Acho que o ponto mais positivo da profissão são essas relações, que nos trazem. Uma das coisas, quando eu estava pensando, né, sobre o que a gente ia conversar, uma das coisas assim, né, o que te toca, assim, que experiência com o estudante, né? Todos os dias a minha bolsa, Fábio, chega cheia de bilhetinhos, de papeizinhos, de desenhos, sabe?
E quando eu chego na escola, os abraços carinhosos que a gente recebe, não só dos meus estudantes, mas da escola como um todo, né? Sim. A criança ela é muito receptiva. E quando você está na universidade também, os estudantes, eu tenho uma faixa etária muito grande, assim, estudantes já, né, final de carreira, minhas colegas, né, de turma, que, por exemplo, eu trabalho hoje com uma professora que foi minha aluna no curso de pedagogia da UERJ, que é a Gisele Gregório. Então, assim, minhas colegas, eu trato com todo respeito, com todo carinho. E é isso, são essas relações, essas trocas que nos fazem acreditar a cada dia que você está no lugar certo, né? Sim, sim. A minha filha ontem botou na cabeça, ontem não, já tem uns diazinhos, né? Ela tem 6 anos, ela também tá nessa fase aí que você dá aula. E aí a gente ontem fez umas trufazinhas, e aí ela fez um bilhete, a gente ia imprimir, só que não conseguiu imprimir ontem, minha impressora tá ruim, e aí a gente escreveu à mão, aí 18 presentes. Caraca, quantos professores você tem? Aí a gente fez diversos presentes para levar. Hoje ela conseguiu, aí voltou só com um, que um dos professores hoje não foi. Mas foi bem bacana de ter participado. Eu fiquei um pouquinho com preguiça, mas depois eu falei, não, é especial para ela, tem que participar. Sim. Legal. Eu pedi aqui para mandarem perguntas, só chegou aqui a da Rosane, mas a Rosane está dizendo que me ama. É uma amiga muito especial para mim. Também te amo, amiga. Deixa uma pergunta aí para a professora Maria. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa para perguntar para ela, pode perguntar que ela está aí para responder, tá bom? Eu tive contato, Maria, no decorrer da minha vida, né, com diversos professores que estavam desanimados da profissão. Encaram muita coisa negativas. Tem as positivas, mas as negativas na cabeça deles foram maiores e desanimou esses professores. E aí eu te pergunto, qual é a dica que você dá, se você já passou pelo desânimo, né? E qual é a dica que você dá pro professor que hoje está desanimado? Bom, Fábio, eu acho que todo docente já passou por essa situação, né? Eu acho que a gente não tem que romantizar, né, a educação. Sim. Não é interesse da grande maioria das pessoas que estão no poder que a população seja educada, né? Tenha um pensamento crítico, seja batalhadora de seus direitos, e a educação passa por tudo isso. Então a gente sabe que a gente passa por situações bem difíceis, né? E o que eu digo para mim, assim, entre, né, os meus núcleos, onde eu passo, sejam os núcleos de estudo, sejam os núcleos de trabalho, é que ninguém solta a mão de ninguém. Sim. Então hoje eu tô mais caidinha, aí eu me junto a uma que já tá mais fortalecida e a gente segue juntas. Porque é uma escolha, né? Nós escolhemos esse caminho. E esse é um caminho cheio de riquezas, né? De muitas colheitas, porque quando você verifica que aquilo que você fez parte da vida daquele estudante, trouxe um futuro melhor, com mais emancipação social, né? Com felicidade, com alegrias, isso tudo reverbera para você positivamente. Então eu acho que é aquela máxima da religião católica, né? Orai e vigiai. Sim. Então, se manter numa frequência boa, positiva, pensando que a gente está ali para trabalhar, para emancipar, para pensar um futuro melhor para esse país que a gente tanto ama, e não deixar de lutar. Então, assim, ter realmente conhecimento dos seus direitos, lutar, não se calar, se unir, né, enquanto grupo, enquanto escola, estudar o tempo todo, porque com o conhecimento você consegue argumentar, dialogar, você sabe, você não é passado para trás. Sim. Então eu acho que são atitudes que você vai ter que ter no seu dia a dia, né? E se manter numa frequência positiva, porque se você entrar na frequência, você adoece, você se entristece. Então é muito importante a gente estar numa boa frequência. Sim, e mãos dadas com os colegas,
sejam de sala de aula, sejam de escola, sejam da universidade, sejam dos grupos de pesquisa que a gente atua para melhorar as nossas práticas. É por aí. Legal, legal, Maria. Deixa eu te perguntar, você dá aula para a turma de crianças e da universidade. Qual é que requer mais esforço seu? Então, por mais que seja educação, são completamente diferentes, né? Sim. O trabalho intelectual, ele acontece para ambos, tá? E o trabalho com emocional também, sendo que com as crianças, além do emocional ser mais pesado, por uma questão das muitas mazelas que a nossa sociedade vive hoje, né? Tem também a questão física com as crianças. As crianças têm uma energia que não acaba nunca. Energia, e né? A gente se cansa, né? Principalmente eu, que já tô com Sim. Então, assim, eu tiro meu chapéu para minhas colegas que têm 60, 65 e estão lá, aguerridas na luta, né? Então, ele é muito cansativo, porque você tem que estar no pique com as crianças. E, por exemplo, eu em sala de aula com a formação da alfabetização, você não para de falar um minuto, porque é falar, é ouvir, né? É pronúncia, é trabalhar os sons. Então, é extremamente cansativo com as crianças. Legal. Principalmente quem está... o meu aluno, tia Maria, eu te amo. Parabéns. Ele me perguntou antes de começar o meu Instagram. E aí eu dei e falei, vou entrar numa live. E ele entrou, olha que gracinha. Legal. Então, assim, é muito cansativo mesmo. Principalmente quando a gente está numa escola de 40 horas. E eu pego as crianças às 7h30 da manhã e entrego ela para os pais às 2h30 da tarde. Entendi. E no meu horário semanal, segundas, terças e quartas, por exemplo, ele só tem a mim. Então sou eu 7 horas falando com ele. Esse tempo todo, né? Andando, circulando, indo de mesa em mesa, né? Trabalhando nos grupos, enfim, é bem cansativo. Mas eu sou apaixonada, mesmo Legal. assim eu sou apaixonada. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Marisa Vale, uma grande amiga nutricionista. Boa noite, Maria. Parabéns pelo seu trabalho. E minha pergunta é: hoje as escolas seguem... Calma aí. Qual tipo de método de ensino de modo geral? Desculpa, porque eu sou meio ceguinho, tá? Vou de novo. Qual o nome dela? É Marisa Vale. Oi, Marisa, tudo bem? Então, Marisa, essa é uma ótima pergunta, né? Nós hoje, né, principalmente a linha que eu sigo, que é cotidianistas, a gente não segue um método, uma linha de trabalho única. A gente trabalha com várias formas, Por quê? As infâncias são diferentes, cada criança é uma, a gente tem uma série de questões com crianças especiais dentro da nossa sala de aula, nós não temos mediadores na sua maioria. Então a gente mescla, a gente faz uma mescla, mas sempre levando em consideração, né, o que é muito importante, o contexto, né, a idade dessa criança, as vivências, as experiências que elas trazem de casa. Então tem uma série de questões que a gente não pode abrir mão. A produção dela, a valorização dessa produtividade, né, de tudo aquilo que ela tem de conhecimento, para que ela tenha uma boa autoestima, para que ela acredite que ela é capaz, que ela é produtora de conhecimento, que ela é criativa. Sim. Então, assim, por exemplo, né, essa coisa... assim, às vezes a gente, bem intencionada, imprime algumas coisas prontas para a criança pintar, né? A gente não deve partir sempre do desenho da criança. A criança vai fazer o gatinho dela do jeito que ela sabe fazer, né? A gente não precisa ter um modelo. Ela vai usar a cor que ela quiser, ela vai trabalhar do jeitinho que ela compreende e verifica que é o melhor para ela. E depois a gente vai dialogar sobre essa produção,
sobre essa escrita, para que ela avance nesse caminho, né? Então, não tem exatamente um método específico. Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar a verdadeira vocação, né? Eu, por exemplo, tive dificuldade de conhecer e também a Marisa disse que foi perfeito, de conhecer a minha vocação, né? E também de conseguir ir para frente. Eu me formei jornalista tem 2 anos, não tem muito tempo, entende? Eu trabalhei antes na área, mas me formei tem pouco tempo. Qual é a dica que você dá para uma pessoa, como vou dizer, identificar a sua vocação? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que ela gosta de fazer na infância. O que ela gosta de brincar? Ela gosta de desenhar, ela gosta de jogar bola, ela gosta de se relacionar com os amigos, ela gosta de brincar de loja. O que ela gosta? Ela gosta de brincar com crianças, ela gosta de ensinar. Observar essas crianças, né, já é um grande sinalizador daquilo que vai fazer ela feliz profissionalmente. Então já parte por aí. Quando meus alunos, né, principalmente as alunas de pedagogia que chegam para mim, que eu também atuei na educação do campo. Ai, professora, eu estou um pouco sem saber. Gente, há muitos caminhos. A gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar, buscar, de preferência, buscar estágios, né, oportunidades profissionais para verificar se aquilo é realmente aquilo que você gosta de fazer. Sim. Vou dar um exemplo. Dentro do curso de pedagogia, pode trabalhar na área de recursos humanos, de empresas, na área de formação, de treinamento. Pode trabalhar como coordenadora, como diretora, como professora. Pode trabalhar como uma pessoa que faz parte das Forças Armadas, né? Eu tenho uma colega que é da Polícia Militar, né? Minha querida amiga Capitã Elaine, que está também nos ouvindo. Então, assim, tem uma série de caminhos, mas a gente precisa buscar. E aí é o que eu procuro desenvolver nas crianças hoje, né? E nas meus alunos também da graduação. Pesquisa. Vamos pesquisar, né? A pesquisa é um caminho maravilhoso para descobertas. E geralmente muitas vezes eu estou lá dando aula e eu digo para os alunos: olha, vocês podem escolher o que vocês querem pesquisar para fazer o trabalho aqui da UERJ. Mas, professora, como assim? Sim, eu não vou dizer o que vocês têm que estudar. Vocês vão pesquisar aquilo que vocês gostariam de saber. Por quê? Porque eu quero que eles exercitem o pesquisar. Para que eles trabalhem dessa forma em sala de aula, com o ensino fundamental, né, e com o ensino médio. Porque é isso, a gente não ensina, a gente é mediador desse conhecimento. Os professores são mediadores. Os alunos vão pesquisar aquilo que eles têm interesse, aquilo que traz para eles felicidade. Então, assim é a questão da profissão também. E outra coisa, começou numa, viu que não é feliz, parte para outra. Sempre há tempo de recomeçar. Dá tempo, né? Sempre. Legal. Ô Maria, eu gostaria que o ensino no Brasil fosse levado mais a sério, pelas autoridades, é claro, né? Qual é o seu pensamento para melhoria do ensino no Brasil? Olha, eu acho que acho que começa pela questão salarial. É inegável, sabe? Sim. Porque hoje nós temos 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal. O municipal fica com o ensino fundamental, o estadual com o médio e o federal com a grande maioria das universidades. Mas há escolas federais pelo Brasil inteiro, como Pedro II, no Rio de Janeiro, como o Colégio de Aplicação das Universidades. E há uma grande diferença salarial entre cada esfera dessa. Então, eu acho que começando por aí já é
um grande sinal. Outro ponto muito importante é a formação continuada. O professor ele tem que ser incentivado, né, salarialmente a se graduar. Ele tem mestrado, ele vai ganhar mais, ele tem doutorado, ele vai ganhar mais, ele tem pós-doc, ele vai ganhar mais. Ele tem que ser incentivado. Horas de trabalho, de N cursos que ele pratica ao longo do ano, tem que contar salarialmente, para que isso seja uma mola propulsora. Porque o conhecimento ele tem que ser o tempo todo alimentado, você tem que estar sempre buscando. Então, isso é outro fator muito importante, que é a formação. E o terceiro, né, o investimento nas condições de trabalho. Você ter escolas com aparatos, né, tecnológicos, porque as crianças são de uma geração high-tech. Isso é um fator muito importante para eles. Então, hoje, na escola que eu trabalho, eu tenho uma sala com esse tipo de material. Mas eu tenho computadores, eu tenho uma Smart TV, eu tenho data show, eu tenho uma máquina de costura, eu tenho materiais para trabalhar com robótica. E isso deveria ter, eu deveria ter laboratórios de ciência com material. Então, assim, ter um ônibus para cada escola, esse é o meu sonho, né? Ter um ônibus para cada escola para que essas crianças possam ter uma vivência fora da escola, em museus, né, em teatros, né, tanto a parte cultural quanto a parte das ciências mesmo. Sim. Para outros territórios. Muitas crianças não saíram de seus próprios territórios. Então, que elas tivessem essa vivência. Porque hoje é difícil você conseguir um transporte que leve. Todas as vezes que eu saí da escola, eu saí andando com essas crianças, rezando e pedindo a Deus para dar tudo certo. Para dar tudo certo, né? Assim, claro, com segurança, com várias pessoas junto, né? Com coordenadora, com a pessoa que fica na portaria. Mas assim, é um momento tenso, você tem que ir andando. Então, a gente ter apoio. Acho que isso também seria muito importante. Porque a grande maioria dessas coisas que eu estou te falando, elas estão previstas nas políticas públicas, né? A gente tem um fundo nacional para reverter muito dinheiro para isso. Mas por muitas questões, isso não chega da maneira que a gente espera. E assim, as políticas públicas são boas, estão bem feitas, mas a gente precisa ainda avançar muito nessa questão do quando chegar na ponta, sabe? Entendi. Então, eu acho que é importante frisar isso também. Voltando rapidinho, só a questão do salário, Maria. Então, se o professor ele é graduado e aí ele dá aula para uma turma e o professor tem doutorado, ele vai receber o mesmo valor que aquele professor graduado? É isso que você quis falar? Pergunta linda essa sua, né? Pois é, Fábio. Os 3 primeiros anos, ele recebe igual a um graduado. Depois de 3 anos, ele entra com um processo na Secretaria de Educação e já é dito a você que somente o mestrado será bonificado, porque o doutorado não há verba. Isso. Então, assim, é lamentável, né? Sim. Isso em qualquer escola, seja estadual... Na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, né? De onde eu falo. Sim. Eu não sei como é a política no estado. Sim. E no federal, não. No federal, você entra hoje para dar aula. Você é doutor, você recebe pelo seu doutorado. Entende a diferença? É muita discrepância, né? Muito grande, entende? Só que você não tem o ensino fundamental não é competência do nível do federal. Do federal. A competência são as universidades. A gente tem ilhas de excelência, como o Colégio Pedro II, como eu falei, como o Colégio de Aplicação da UFRJ, como o Colégio de Aplicação da UF, Colune, mas são ilhas de excelência. E esses professores são remunerados igual o professor da universidade. Isso não acontece, por exemplo, no município do Rio de Janeiro. Então, essa é uma pauta de luta há muito tempo. E você acha que pode ser revertida ou não? Eu sempre tenho a esperança que sim. Tá? Sempre tenho a esperança que sim.
Porque se você não tiver esperanças na educação, você sucumbe. Então, você tem que pensar, é aquilo que eu falei da frequência. Vamos vibrar na frequência positiva. Que as coisas vão acontecer, que você vai trazer uma mudança para essa sociedade, fazer parte dela, né? Trazer não, porque cada um tem a sua parte de ação mesmo, de contribuição. Nós somos um todo, né? Não uma pessoa sozinha, nunca. Entendi. No momento, só se fala na inteligência artificial, né? A IA. Já chegou nas escolas? Será útil no aprendizado? Essa é mais uma pergunta da Marisa. Sim, já chegou. Na universidade, muitas vezes, o aluno, né, o estudante, ele entrega trabalhos baseados na inteligência artificial, e eu acho que a gente tem que pensar nessa inteligência artificial como tudo na vida. Pontos positivos e pontos negativos, né? Qual é o uso que você faz dela? Né? Então, ela tem uma série de coisas positivas, porque te ajuda a pesquisar, te ajuda a pensar. Ou você vai usar negativamente apenas para entregar um trabalho e cumprir uma matéria. Eu costumo usar na minha aula da graduação um vídeo que chama Caminhando com o Tintim. Depois, se alguém quiser dar uma olhada no YouTube, é uma criança que caminha ao longo de uma rua e nela ela estabelece 4 encontros. E nesses encontros, ela vive esse momento todos os dias quando ela sai da casa dela para a casa da avó. E a mensagem desse pequeno filme é: o que é valioso não é a andança, não é o chegar, e sim a andança. Né? São esses encontros que são valiosos. Então eu digo para os meus estudantes, seja na escola básica, seja na universidade, o que é valioso? É você estar aqui vivendo esse momento, aprendendo, trocando, ensinando, aprendendo, ensinando. Se você passa batido com 10 disciplinas só para cumprir, de nada serviu. Então eu acho que o uso da inteligência artificial, ele pode ser benéfico e ele pode ser maléfico. Tudo vai depender de como você vai direcionar esse uso. Você sempre nos fala sobre isso, né? De que forma são estabelecidos os usos, né? Para tudo na vida. Sim. Tudo que a gente usa é errado, né? Você pode usar certo também, né? Tudo que foi feito dá para você usar tanto da maneira correta como da maneira errada, né? É bem complicado. Maria, existem professores que amam dar aula, amam a profissão, não vão para a escola somente para bater o ponto. Para esses professores, é mais fácil você gerenciar uma sala de aula? Olha, tudo por amor e tudo com amor, tá? Esse é um dos lemas da minha vida, tá? Quando você ama o que faz, ama aquelas pessoas que estão ali com você, ama o seu trabalho, tudo fica mais fácil. Porque você não está ali com pesar, né? Você pensa, o professor tem muito disso, né? Você está em casa, mas você está pensando, amanhã eu tenho que fazer isso para aquele estudante, para aquele outro, eu tenho que trabalhar essa questão porque tá precisando, tá defasado. Eu vou comprar isso aqui, chega nas lojas, né? Até há muitas sátiras disso, né? Que o professor anda com um carro lotado de bagulhos, de coisas, a casa é cheia de coisas, né? Ele tá na rua e tá pensando e tá comprando. Então, assim, é isso. Não é uma coisa que você... Não é uma atitude que você tem que é feita com pesar. É uma atitude que é feita com amor. Então, sempre é mais fácil. Tudo com amor e por amor é sempre mais fácil, né? Até mesmo para você suportar as dificuldades do dia a dia. Porque eu, quando estou lá, dentro do CIEP, para quem nunca observou um CIEP, passe a observar a partir de agora. Ele não tem janelas. Ele tem brises e vidros fixos. Ou seja, se você não tiver um ar-condicionado lá dentro, você sua muito, é muito calor. Então, se você não tiver muito afim daquilo, de trabalhar, de, sabe, conversar com essas crianças, de pensar um futuro melhor, né, de
saber que eles têm possibilidades. Então, é difícil. Então, você tem que ter muita sugestão. Ô, Maria, para quem não conhece o CIEP, você consegue definir para mim o que é o CIEP? Quem não está no Rio de Janeiro. O CIEP é um projeto do Oscar Niemeyer, maravilhoso. A princípio, ele pensou as salas com meia parede, né? Talvez ele realmente não conhecesse a realidade das escolas, no sentido de que as turmas são grandes, né, na nossa escola. E os ruídos são muitos. Então, ele pensou esses brises de um lado e do outro das salas, né, separadas por um corredor, e esse ar passaria de um lado para o outro e ficaria fresco, e tudo feito em concreto. Ele foi revolucionário em muitos aspectos. Por exemplo, ele pensou com rampas. Então, os CIEPs são escolas acessíveis. Mas ele não pensou nisso, na questão do ruído. E essas salas tiveram que ser fechadas. Então, essa circulação de ar ficou comprometida. E como o projeto é tombado, então não tem como colocar as janelas. Então, eles precisam de ar-condicionado, né? Há um projeto, né, do nosso secretário de revitalização dos cerca de 100 CIEPs que temos no município do Rio de Janeiro, porque nós temos no estado também. E ele está em andamento, mas a climatização ainda não chegou. E cada dia que está o calor de 40 graus é sofrido. Então quer dizer que não tem janela e não tem ar-condicionado? Não. Eu tenho brises. Brises são como se fossem persianas fixas que dão uma greta, assim, por onde passa o ar. Sim. E isso é na sala de aula ou são nos corredores? As salas de aula. Os corredores não tem janela. Entendi. Maria, qual a dica que você dá para os estudantes de hoje? Então, legal você ter falado isso, né? Na minha prática, quando eu comecei há muitos anos atrás, fui do estado, saí, fui para outros trabalhos, né, com educação, e retornei tem 3 anos, logo após a pandemia. E 2 anos e pouquinho, né? E eu cheguei na escola e senti as crianças muito desacreditadas delas. Tia, eu não sei desenhar. Tia, o meu desenho é feio. Tia, eu não sei escrever. Tia, eu não sei ler. E isso me tocou profundamente, né? Porque quando você não tem essa autoestima fortalecida, você tem mais dificuldades para um monte de coisa, porque aquilo que você acredita é o que você é, né? Você precisa acreditar em você, nos seus potenciais, né? Nas suas possibilidades. E aí eu comecei um trabalho com eles que eu chamo de a Roda dos Sonhos. Sim. E o que é essa Roda dos Sonhos, né? Uma vez por semana a gente vai para um lugar aberto da escola, um pátio, a gente dá a mão e a gente roda mesmo. Isso era algo que eu me lembro com uma imagem muito bonita da minha infância, que eu fazia isso muito. E a gente roda e a gente fala tudo aquilo que a gente quer pra gente. Né? Eu quero felicidade, eu quero amor, eu quero saúde. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser cabeleireira, eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, eu quero ser professora. Eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter uma casa com piscina. Eles falam tudo o que eles querem. Sim. Tudo o que eles querem. E a gente rodando, fazendo essa energia rodar e se movimentar. E depois, no final, a gente se une assim no centro da roda e levanta as mãozinhas, né? E fala, o que a gente precisa para alcançar tudo isso? Aí a gente repete, estudar. É claro, não é fácil o caminho. É de muita persistência, muita. É muito difícil. Sim. E aí no final a gente joga com a mãozinha assim para cima e fala, joga pro universo, o universo recebe. Recebe, não demora. Joga pro universo, joga pro universo. E aí a gente joga pro universo. E isso eu percebo, né? Que às vezes eu tô fazendo a roda com a minha turma, vem outras crianças para a roda de outras turmas participar, sabe? E eu percebo que isso traz uma questão de horizonte.
de sonhos, de possibilidades, de compreensão, de que todo mundo pode ser aquilo que quiser, né? Desde que persista naquilo muito, né? Porque quando você tem, você está numa camada mais baixa da sociedade, você vai ralar muito, sabe? Muito para chegar, então é muito difícil mesmo, né? Não, a gente sai de patamares muito diferentes na nossa sociedade em decorrência da desigualdade social. Sim. Então quem está lá na ponta é muito, mas é possível, né? Eu digo, é possível isso, sabe? E aí a gente conversa, vai levar mais tempo, vai levar muito tempo, mas a gente vai conseguir. E a gente trabalha isso, né? Joga para o universo. Então a Roda dos Sonhos tem sido um momento muito especial na vida da gente, né? Enquanto legal. Parabéns. Aqui, a Nite Almeida deixou uma pergunta, Maria. Sim. Quais as principais estratégias para ensinar crianças atípicas? Autismo, entre eles, né? E utilizar inclusão em sala de aula. Então, uma das coisas muito bacanas que está na nossa legislação, que é realmente as crianças estarem juntas na sala de aula. As crianças que têm algum tipo de questão são inúmeras, né? A gente até conversa muito isso na escola. O conhecimento é muito vasto, a gente não tem formação suficiente para dominar tudo, então a cada criança que se apresenta, a gente precisa estudar, buscar conhecimento para tratar com aquela especificidade e dar muito amor. E incluí-la em todas as tarefas. É claro, com níveis de dificuldade diferentes, tá? Mas incluí-las em tudo. E que as outras crianças percebam que é uma criança que faz parte daquele todo, né? Que tem que ser chamada para brincadeira, que tem que estar envolvida, que tem que ser acolhida, que tem que... Muitas vezes a gente tem que ter um trabalho diferenciado com ela. Então, é isso. É trazer essa criança para a roda e colocá-la junto com todos para o trabalho. E estudar especificamente cada questão que as crianças se apresentam. Pra você ter uma ideia de dados, assim, no município do Rio de Janeiro, nós temos cerca de 20 mil crianças laudadas. Mas a gente sabe, na prática, que a gente tem mais do que 40 mil, mais do que o dobro de crianças com algum tipo de questão. Sim. Tá? E elas são diversas, as questões são muito diversas. Mas nós temos de mediadores concursados cerca de 1.000. Então há um gap enorme de profissionais para atuarem juntos. Não é fácil, tá? Porque você tem uma turma grande e cada criança tem a sua necessidade especial, né? Mas é isso, é estar atenta, se dedicar, buscar o conhecimento. Sim, e legal. Envolvê-la, né? Hoje em dia, Maria, eu percebo que a gente percebe mais crianças com essa questão, né, do autismo, da síndrome de Down. Anteriormente, você acha que era o mesmo número ou hoje está tendo mais casos? Então, a gente vê que em todas as turmas da escola hoje nós temos crianças com alguma questão para ser desenvolvida, tá? Eu acho que isso ampliou bastante. As pesquisas indicam isso. É claro, houve um aumento da população, né? Então, a gente passou por uma pandemia, nós tivemos crises sanitárias, por exemplo. Uma delas foi a crise da Zika vírus. Então, essas mães foram contaminadas, essas crianças chegaram também com algumas questões, mas a gente tem que avançar mais nas pesquisas para dizer concretamente quais os fatores, né, estão causando ou propiciando esse aumento.
Sim. E uma outra coisa importante também, muitas vezes a criança que tem alguma questão a ser trabalhada, que exige um mediador para ela, porque isso está na legislação, ela não encontra espaço numa escola particular pequena. Sim. Então, hoje essas crianças estão na rede municipal. E que ótimo, sabe? Porque a rede tem um olhar muito... Ela entra com todos os sentidos para essa criança, né? De uma forma igualitária. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, Maria. Agora é da Andréia, de Castro. Do seu ponto de vista, o que é essencial para a formação docente para atuar hoje? Essa vai ser provavelmente a última pergunta, que a gente está batendo 53 minutos. Muito obrigado por tudo. Obrigada, eu que te agradeço. Bom, Andréa Castro é uma pessoa que eu admiro imensamente, né? Uma das pessoas com as quais eu trabalho. E interessante essa pergunta dela, porque nós trabalhamos juntas na UERJ há muitos anos, há 13 anos, e a gente, todos os semestres, a gente revisa a disciplina pensando naquilo que é importante para a formação desses docentes. E a gente sempre fala muito sobre o que eu falei um pouco antes dela entrar na live, né? O mundo mudou. Então, nós aprendemos de uma maneira, da maneira do século passado, né? Então, hoje nós temos uma sociedade conectada em rede, com crianças com outras habilidades. Então, a gente precisa mudar a nossa forma também. É uma mudança de paradigma. E você abandonar velhos hábitos, a segurança de que uma aula expositiva dá muito certo, que realizar uma prova no final de uma aula é o que vai realmente medir o conhecimento, como antes, traz muita insegurança. Só que a gente não pode pensar dessa forma. A gente precisa trazer para a sala de aula essa sala de aula invertida, que a formação de professores tem que estar antenada e experimentando na universidade. Então, quando a gente propõe uma disciplina prática dentro da universidade, é isso, é uma vivência, a vivência cotidiana que vai ser levada para fundamental. Então, eu fico muito emocionada quando eu vejo lá na escola básica aquilo que a gente trabalha na formação de professores. Esse mundo globalizado, interdisciplinar, onde você tem que fazer aliança com seus pares, muitas alianças para trabalhar juntos de forma interdisciplinar, juntos de forma a agregar, juntos de forma a superar as dificuldades. Então, isso para mim é na formação de professores o mais importante. Vislumbrar novas e outras possibilidades. Legal. Quero agradecer muito, Maria, a sua disponibilidade, ter vindo aqui, aparecido na nossa live, respondido com tanta maestria, né, as perguntas que foram colocadas, tá bom? Quero deixar um abraço bem apertado para todos os professores que estão assistindo, que eu estou vendo que tem bastante, né? Parabéns pelo seu dia, que foi ontem. E, na verdade, que foi ontem não, que teria que ser todos os dias, né? Parabéns a todos vocês, tá? Maria, para fechar, para encerrar, eu não te pedi mais nada. Deixa uma dica para os pais dos alunos, Maria. Ótima essa. Porque, assim, eu tenho meu aluno aqui que não me deixa mentir, né? Sejam presentes, participem da vida das crianças, troquem com os seus professores muito, queiram saber deles na escola, acompanhem as tarefas que são enviadas para casa. Todos aqueles estudantes que tenho todo um apoio em casa, que são meus parceiros, porque eles são meus parceiros verdadeiramente, essas crianças estão muito bem. Muito bem, obrigada. Então, sejam parceiros, trabalhem em parceria com os seus professores, pelo bem das nossas crianças. Pelo bem, né? Sim, sempre. É isso, gente. É isso. Muito
muito obrigado a todos vocês que assistiram. Isso aí, a Maria também. Ó, não deixem, vocês que seguem Fábio Passos, sigam a Maria, tá bom? E vocês que seguem a Maria, sigam o Fábio Passos. Bora, Fábio Passos aí. Vou estar postando sempre conteúdos parecidos com esse. Na próxima semana nós vamos falar de inteligência emocional com a psicóloga Débora Garcia. Ela parece que ela tá aí, ela já deu um oi pra gente aí, parabenizando pelo trabalho. É isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e até segunda-feira, tá bom? Tá bom, Maria? Um beijo grande e muito obrigada mais uma vez, tá? Muito obrigada. Valeu, gente. Um beijo Tchau, pra todos. Desculpa se eu gritei muito aí, porque esse tom de voz meu aqui é bem difícil. Não, foi ótimo. Legal. Um abraço. Tchau. Até segunda. Gente, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.